Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos documentos mais importantes da engenharia de software, o Guia SBBOK. Vamos analisar o que ele é, como ele está estruturado e, mais importante, por que ele é tão fundamental para a nossa profissão. Bom, vamos começar com uma pergunta que, olha, parece quase impossível de responder. Como é que se define a essência de uma área tão gigante e que muda o tempo todo como a engenharia de software? É um desafio e tanto, né? Especialmente com a tecnologia evoluindo nessa velocidade. Para a gente entender por que um guia como esse se tornou necessário, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A expressão engenharia de software apareceu pela primeira vez lá em 1968, numa conferência da OTAN. Era basicamente um jeito de dizer, pessoal, precisamos de mais disciplina para desenvolver software. O que era sob expressão virou uma profissão global. E essa transição, claro, pediu um jeito de padronizar o que todo mundo precisa saber. Então, na nossa análise de hoje, a gente vai passar por esses pontos. O desafio inicial da área, como o Swebel apareceu como solução, como ele organiza o conhecimento, qual o impacto dele no dia a dia e, por fim, uma reflexão sobre o futuro. Vamos começar pelo começo, então, o grande desafio. Bom, vamos explorar o problema de raiz. Conforme a engenharia de software foi crescendo, ficou cada vez mais claro que a gente precisava de uma visão única, sabe, do que um profissional da área deveria saber e fazer. E essa aqui é a definição oficial, e ela é muito poderosa. As palavras-chave aqui são sistemática, disciplinada e quantificável. É isso que separa a engenharia de software de simplesmente sair programando. A ideia é construir sistemas complexos de um jeito confiável e eficiente, usando princípios de engenharia de verdade. E é exatamente aqui que o Guia SWBOK entra em cena. O nome completo é Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Ele foi desenvolvido pela IEEE Computer Society e se tornou a resposta da comunidade para mapear esse território imenso. Aliás, uma dica super importante: você consegue baixar uma cópia digital do guia, como a versão 4, de graça para uso pessoal e acadêmico. É só entrar no site da IEEE Computer Society em computer.org/swebok, preencher um formulário bem rápido e pronto, o download está liberado. É um recurso incrível e muito acessível. Olha, e uma das partes mais importantes do guia está logo no comecinho, no prefácio. Essa citação aqui esclarece uma confusão muito comum. O SPBOK não é todo o conhecimento que existe sobre engenharia de software. Seria impossível. Pensa nele mais como um mapa bem organizado. Então, para ficar bem claro, imagina que o corpo de conhecimento é uma biblioteca gigantesca, com todos os livros, artigos e pesquisas já feitos sobre o assunto. Uma biblioteca que não para de crescer. O Guia SWBOK, nesse caso, é o catálogo dessa biblioteca. Ele aponta para as obras mais importantes, aquelas que são geralmente aceitas e que todo profissional deveria conhecer. Certo. Agora que a gente já entendeu o que e o porquê do SWBOK, vamos ver o como. Como é que ele consegue organizar um campo tão complexo de um jeito que faça sentido? A resposta está na estrutura principal dele. A versão 4 do Guia SWBOK divide a profissão em 18 áreas de conhecimento. A gente chama elas de KAs, que vem do inglês Knowledge Areas. Elas são, basicamente, as grandes especialidades da engenharia de software. E aqui estão elas. Não precisa ler uma por uma, claro, mas repara na divisão. A gente tem as áreas de conhecimento que são específicas da engenharia de software, como requisitos, arquitetura, testes, segurança, e do outro lado, as áreas de fundamentação, que são os pilares, computação, matemática e engenharia, que dão a base para tudo. Vamos ver como isso funciona na prática. Cada uma daquelas 18 áreas é quebrada em partes menores. Por exemplo, a área de requisitos de software se divide em tópicos como fundamentos de requisitos, elicitação, análise, especificação e validação. Isso cria uma estrutura super clara para estudar e para praticar. E essa mesma lógica vale para as outras áreas também. A de construção de software, por exemplo, também é dividida em fundamentos, gerenciamento da construção, considerações práticas e tecnologias. É essa estrutura consistente que faz o guia ser uma referência tão útil. Ok, a gente já viu que é um guia bem estruturado, mas e daí? Qual o impacto dele no mundo real? Por que ele realmente importa para quem é engenheiro de software ou para quem está estudando para ser? Os próprios criadores do guia definiram 5 objetivos bem claros. Resumindo bastante, a ideia é criar uma linguagem comum para a profissão, definir o que faz parte e o que não faz, organizar o conhecimento e, o que é crucial, servir de base para formar e certificar os profissionais. E aqui está o pulo do gato.
É por causa do SPBOK que universidades no mundo inteiro montam seus cursos de graduação e pós. É com base nele que organizações de certificação, como a própria IEEE, criam seus exames. Sabe o que isso significa? Que ele ajuda a garantir que um engenheiro de software formado no Brasil tenha uma base de conhecimento parecida com o formado no Japão ou na Alemanha. É um padrão global. Para a gente ir fechando, é muito importante não pensar no SWBOK como um livro de regras antigo escrito em pedra. A engenharia de software é uma das áreas mais dinâmicas que existem. Ponto. Então, o guia é um documento vivo. Ele passa por revisões de tempos em tempos para incluir novas práticas, como DevOps e segurança, que ganharam muito mais destaque na versão 4. Esse processo de atualização garante que o SWBOK continue relevante, sempre refletindo o que há de mais moderno na profissão. Qual a missão por trás dele? Vamos dar uma olhada nas 18 grandes regiões que ele cobre, como ele se modernizou para o mundo de hoje e, no final, por que tudo isso é tão importante para a nossa profissão. Ok, então o ponto crucial é este. O SWBOK não é o conhecimento em si. Ninguém vai aprender a programar lendo esse guia. A ideia é outra. O propósito dele é descrever e organizar a parte do conhecimento que é, digamos, geralmente aceita pela comunidade. Ele te dá um acesso organizado a esse conhecimento. É como se ele apontasse onde o tesouro está, mas ele não é o tesouro. Mas por que se dar ao trabalho de criar um mapa tão detalhado? Qual é a grande missão por trás de um projeto tão ambicioso? Vamos mergulhar nos objetivos para entender a dimensão disso. Bom, o SWBOK tem 5 objetivos principais. Ele busca criar uma visão consistente da engenharia de software no mundo todo, sabe? Deixa claro onde termina a engenharia de software e onde começa a ciência da computação, por exemplo. E talvez o mais importante, ele serve como uma base sólida para montar currículos de faculdade, criar certificações profissionais e até para licenciamento da profissão. Ou seja, ele ajuda a profissionalizar a área de verdade. Agora, o coração do guia é a sua estrutura. Ele divide a profissão inteira em 18 áreas de conhecimento, OKAs, como a gente chama, do inglês Knowledge Areas. Pense em cada uma delas como uma grande região no nosso mapa, com seus próprios temas e pontos de interesse. O legal de ver essa tabela é ter a visão completa do todo. A gente vê aqui as 18 áreas, desde as coisas mais clássicas, como requisitos de software e testes, até áreas que dão a base de tudo, como fundamento de computação e matemática. Só que a versão 4.0 trouxe algumas novidades bem importantes para refletir como a profissão está hoje. A primeira grande novidade é essa aí. A arquitetura de software agora é uma área de conhecimento própria. Isso mostra o quanto as decisões de design de alto nível, aquelas que afetam o sistema inteiro, se tornaram absolutamente cruciais. Em seguida, e isso não é surpresa para ninguém, temos segurança de software. Com tantas ameaças e sistemas cada vez mais complexos, segurança deixou de ser um extra e virou uma disciplina fundamental. E agora está lá, reconhecida formalmente como uma área central. E, por último, a terceira nova área é operações de engenharia de software. Essa aqui é uma resposta direta à ascensão do DevOps, de infraestrutura como código e de todas as práticas modernas que conectam o desenvolvimento com a operação. É sobre garantir que o software não só funcione, mas opere de forma eficiente e confiável lá em produção. E essa imagem ilustra perfeitamente como uma área dessas é estruturada por dentro. Dá para ver a área de operações sendo dividida em tópicos como planejamento, entrega, controle. E dentro de entrega, por exemplo, temos coisas como engenharia de implantação. Isso tira o conhecimento do campo abstrato e o torna algo muito mais tangível e fácil de navegar. Mas a atualização do SWBOK foi muito além de só adicionar novas caixinhas no mapa. A mudança mais profunda, na verdade, foi como as práticas modernas foram integradas em todo o guia. Olha, essa citação do prefácio diz tudo. Agile e DevOps não são mais um capítulo à parte, um tópico isolado. Agora eles fazem parte da estrutura de quase todas as áreas de conhecimento, de requisitos à manutenção. É o reconhecimento oficial de que a maneira como a gente constrói software mudou para valer. E não para por aí, não. O guia agora fala abertamente sobre tecnologias emergentes. Inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, tudo isso é discutido dentro das áreas de conhecimento, mostrando como a engenharia de software está se adaptando para construir os sistemas do futuro. Vamos pegar um exemplo prático. Lá na área de construção de software, agora tem um tópico sobre o loop de feedback. Ele menciona especificamente como o DevOps permite que quem desenvolve receba um retorno rápido sobre como o código está se saindo em produção, usando automação e monitoramento.
É a teoria conectada diretamente com a prática do dia a dia. Certo, mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Por que um documento como esse é tão crucial? É simples, porque ele forma a base do que significa ser um profissional de engenharia de software. O impacto disso é muito real e direto. Universidades usam o Swagbook para montar seus cursos. Organizações, como o próprio I3E, usam como base para seus programas de certificação. E ele estabelece os padrões que podem ser usados para licenciamento, definindo um nível mínimo de competência para exercer a profissão. Resumindo, o ponto central é este. O Guia Swagbook ajuda a estabelecer a engenharia de software como uma disciplina de engenharia de verdade, formal e respeitada, no mesmo nível da engenharia civil ou elétrica. Ele nos dá um corpo de conhecimento consensual que define a profissão e guia a evolução dela. Essa edição do nosso mapa incluiu DevOps, segurança e IA como pontos super importantes. A pergunta que fica no ar é, com a velocidade que a tecnologia avança, quais serão as novas regiões, os novos continentes que vão aparecer no mapa da engenharia de software na próxima década? O que será que o Ask Webbook 5.0 vai precisar cobrir?